Amigos da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV, muito boa tarde. Com imenso prazer estamos recebendo aqui na casa da rádio, no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, a direção da OAB estadual, presidente da OAB local, Dr. Giovanni Andrighi, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamacchia, que vieram à Lagoa Vermelha participar de uma reunião e, sobretudo, prestigiar a maior festa, o maior evento de nosso município, que é o Rodeio Crioulo Internacional e Festa Nacional do Churrasco e Comida Campeira. Claro, se aproveitou para se realizar uma reunião e debater algumas questões que dizem respeito à categoria. Doutor Giovanni, muito boa tarde. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, ouvintes da Lagoa FM, da Lagoa TV. Como já é uma tradição já da OAB, da Associação da Lagoa Vermelha, é a presença da ordem no rodeio, né, marcando a nossa contribuição para a maior festa de Lagoa Vermelha. E esse ano, então, aí nós conseguimos mais um feito, trazermos o Conselho Federal à Lagoa Vermelha na pessoa do Dr. Cláudio Lamacchia. Para nós isso é um motivo de grande satisfação, né, não só o Dr. Cláudio, o Dr. Marcel está vindo a primeira vez prestigiar o nosso rodeio. Na oportunidade anterior ele não pôde vir, então está debutando o nosso rodeio aqui. Isso é motivo de orgulho para nós e orgulho para a Lagoa Vermelha. Trazemos a ordem numa reunião com os colegas aqui, com os presidentes serranos, e trocar informações, porque não é só trabalhando, também no momento de festa se troca muita informação. Então estamos assim coroando de êxito a nossa visita da ordem no rodeio, né, com a nossa direção estadual, direção federal, e a nossa subseção vai permanecer trabalhando no rodeio aí, recebendo nossos colegas, os familiares dos colegas até domingo. Doutor Giovanni, com certeza a principal questão encaminhada pela OAB local diz respeito à conclusão da Casa do Advogado. Demar, você é nosso testemunha de longa data, a gente vem trabalhando com isso, né, temos todas as dificuldades normais de uma obra. E nós agora, encerrando a nossa visita no parque, nós dirigimos a nossa sede lá, até para nós mostrarmos para a direção estadual e federal o estágio que ela se encontra, e nós vamos inaugurar ela nesse primeiro semestre de 2015. Esse foi o principal assunto no que diz respeito ao OAB local. Com certeza, né, Ademar, esse é um assunto que a gente precisa sacramentar, ele é importante, é o marco da OAB em Lagoa Vermelha. É a nossa sede, é onde nós vamos receber os advogados que vêm de fora, principalmente com a estrutura de uma sala para reunião, computadores, informática e, acima de tudo, né, Ademar, nós temos o nosso auditório para as palestras. Não que nós não consiga fazer as palestras, você não sabe disso, nós temos o apoio da ABB há muitos anos, temos o apoio da universidade que nos cede, mas mais importante, nós temos o nosso local. Então nós vamos ter, a partir da metade do ano, o nosso local para as palestras da Escola Superior de Advocacia, principalmente, e as outras palestras, o simpósio nosso, junto com a universidade, a gente vai ter o nosso local de reunião, de trabalho, assim. Então isso gratifica não só nós, Lagoa Vermelha, mas com certeza a OAB estadual. Dr. Marcelo Machado Bertolus, presidente da OAB estadual, prazer em tê-lo pela primeira vez aqui em Lagoa Vermelha. Muito prazer, caríssimo Ademar, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Lagoa, todos os advogados da região, essa região que tanto orgulha o Rio Grande, a cidadania, e é uma alegria muito grande estarmos aqui unidos com a OAB Nacional, sob a liderança do nosso Dr. Cláudio Lamacchia, sob a condução local competente do presidente Giovanni Andrighi, partilhando o trabalho com a nossa valorosa Caixa de Assistência dos Advogados, através da doutora Sinara, da doutora Rosane. E, de fato, nós aqui falamos agora há pouco sobre um dos nossos sonhos para a região que está próximo de ser tornado realidade. A inauguração da sede da subseção de Lagoa Vermelha. A sede é um espaço físico importante, como bem disse o presidente Giovanni, para receber a advocacia, para que os advogados possam, com a ordem, estarem preparados para o processo eletrônico vindouro, na Justiça Estadual sobretudo, para que os advogados tenham e possam cada vez mais ter melhores condições de trabalho, mas também é a Casa da Cidadania. E, portanto, um dos nossos motivos de visitar esse belo espaço comunitário
é justamente estabelecer publicamente o nosso compromisso para que em meados de 2015 nós possamos voltar à Lagoa e cortar a fita juntos. Então é com muita alegria que a OAB do Rio Grande do Sul está aqui. Nós temos muito orgulho da gente de Lagoa, do povo do Rio Grande e dos valores que são cultuados nessa festa. Doutora Sinara Froze Tedesco, secretária-geral da Caixa de Assistência da OAB. Boa tarde, prazer também em tê-la aqui na casa da Rádio Lagoa FM, Lagoa TV. Boa tarde, Edilmar. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores. É um prazer novamente voltar à Lagoa Vermelha, nessa festa tão bonita, calorosa, com tantos participantes e tantos colegas hoje que nos receberam, né? Eu faço parte da diretoria da Caixa de Assistência e nós, em conjunto com a OAB estadual e, obviamente, junto com a OAB federal, trabalhamos para melhorar não só as condições de trabalho dos advogados quando fora dos seus escritórios, e nesse aspecto a seccional dá um suporte financeiro para a subseção, e nós, como Caixa de Assistência, também temos colaborado na finalização, nos equipamentos das salas que os advogados, não só os de outras comarcas, mas os próprios advogados de Lagoa Vermelha, quando precisam utilizar-se dos equipamentos. Então nós estamos aqui novamente a convite do presidente Giovanni, né, queridos, os colegas queridos aqui de Lagoa Vermelha, nos recepcionaram com o tradicional, famoso, internacional churrasco, que estava maravilhoso, assado por um colega, né, e é sempre um prazer voltar aqui. O ano passado também estivemos aqui no teu programa. E além disso, como disse o presidente Giovanni, compartilhar com os colegas das nossas aspirações, das nossas vontades e também, como o Lamac referiu na nossa reunião antes, de tantas conquistas que tivemos nesses últimos anos, fruto do trabalho da nossa direção estadual da OAB, mas também atendendo ao pleito, ao anseio, ao clamor dos advogados, e não só dos advogados gaúchos, como também da população, né? As bandeiras que a OAB tem levantado aí, eu acho que a comunidade tem acompanhado, são bandeiras que não são da classe dos advogados, porque a OAB ela tem uma missão institucional muito mais importante, e voltada à comunidade. E eu aqui, como advogada, não só como dirigente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, quero testemunhar o trabalho aqui e agradecer, né, não deixa de ser um agradecimento público, como advogada, a condução que a nossa OAB estadual, o nosso vice-presidente nacional, e também o trabalho que o Giovanni tem feito aqui. Então eu acho que isso é fruto de um conjunto de aspirações, de trabalhadores. O nosso trabalho é gratuito, mas ele é feito com amor, com dedicação, e não só em prol dos advogados, mas em favor da comunidade, daqueles que se utilizam dos serviços públicos no geral e não só do judiciário. Quero deixar um abraço, parabéns para a comunidade aqui, para todos esses que trabalham, inclusive os da imprensa, dia e noite, nós sabemos, né? E sempre que convidados nos faremos presente. Um abraço a todos. Dr. Cláudio Lamac, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, mais uma vez marcando presença em Lagoa Vermelha. Dr. Cláudio Lamac tem uma boa identificação com Lagoa Vermelha. Tudo bem? Tudo ótimo, uma alegria muito grande, Ademar, de estarmos aqui novamente em Lagoa Vermelha, participando de um momento tão importante para Lagoa Vermelha e para o Rio Grande do Sul. A Festa Nacional do Churrasco, o Rodeio Crioulo Internacional, já é um evento marcado no Rio Grande do Sul, como um grande evento, mas também em termos de Brasil, ele tem já a sua penetração, é um evento extremamente conhecido, e cada vez mais, quando nós participamos de um evento desses, nós participamos de um evento desses demonstrando exatamente o apreço que a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem pela própria cidadania, pelas atividades da própria sociedade. Portanto, Lagoa Vermelha está de parabéns por mais esta festa, por mais este evento da Festa Nacional do Churrasco. O presidente Giovanni, que nos convida todos os anos, e eu tenho essa ligação tão forte com Lagoa Vermelha.
o presidente Marcelo Bertolucci, que, como disse o presidente Giovanni, está debutando no rodeio, mas agora há pouco já me confidenciava que está absolutamente encantado com o rodeio e já confirmou presença no próximo ano. Né? Então, quer dizer, isto é o fato que nós temos, que é o encantamento que todos nós temos aqui por esta festa e por este momento. E, portanto, por essa razão, a Sinara, enfim, todos os colegas que estão aqui hoje, que nos acompanham, temos um entendimento tão forte, tão expressivo com esta festa e com o que significa isso para a própria sociedade. Quero aqui também, Ademar, parabenizar a Lagoa FM, a Lagoa TV, por estar aqui cobrindo ao vivo um evento dessa magnitude e principalmente por estar prestigiando a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho certeza que o presidente Marcelo Machado Bertolucci, que tem feito um trabalho extraordinário à frente da nossa OAB do Rio Grande do Sul, que é a nossa querida diretora Sinara, que foi presidente da OAB de Passo Fundo também, que tem uma experiência riquíssima em termos de OAB, que o próprio presidente Giovanni tem a visão de que, de fato, a presença da imprensa e o prestígio da imprensa para as atividades da OAB são significativos para nós, mas é, acima de tudo, uma demonstração clara de que a imprensa reconhece na instituição Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição que tem um compromisso com a cidadania. E por isso nós ficamos muito felizes de estarmos aqui hoje mais uma vez. Doutor Marcelo, uma questão que não poderemos deixar de abordar, até em função da grande repercussão que teve em todo o Estado. A ação direta de inconstitucionalidade contra a aposentadoria dos deputados, aposentadoria especial. Aliás, medida esta por parte da OAB, que recebeu o aplauso de toda a sociedade gaúcha. De fato, essa medida é uma medida absolutamente cara para a OAB do Rio Grande do Sul, para a OAB Nacional, e nós trabalhamos incansavelmente, antes mesmo da promulgação da lei, porque entendemos que todo gestor público ele deve ter como norte a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, e mais do que isso, o compromisso com as gerações vindouras. Não é razoável imaginarmos que um deputado, por mais relevantes que sejam os seus serviços, e realmente o são, possa equiparar-se a pessoas que desempenham função pública e que exercem carreira jurídica. Portanto, nós, no plano da OAB do Rio Grande do Sul, de uma maneira antecipada, imediatamente após a notícia via imprensa, e por isso a importância da imprensa, como bem disse o doutor Lamáquia, nós instauramos um comitê de trabalho, um comitê formado por advogados voluntários de ordem muito competentes. Foram 3 comissões. 3 comissões, a Comissão de Acompanhamento Legislativo, a Comissão de Direito Previdenciário e a comissão, o coordenador geral das comissões com seus colegas, examinaram o tema. De uma delas faz parte um lagoense. Exatamente, para o nosso Dr. Vitor Hugo Muraro Filho. E as 3 comissões levaram ao Conselho Pleno da OAB, com muita maturidade e competência, as suas visões técnicas. E o Conselho Pleno da Ordem, de uma maneira responsável e muito séria, no dia 12 de dezembro, examinou por diversos prismas e entendeu que o projeto, logo após tornado lei, resulta violador da Constituição. Violador da Constituição por diversos argumentos, dentre eles, porque somente a União Federal pode dispor sobre a matéria aposentadoria. Inconstitucional porque ele trata de questões que não provam, não demonstram a orçamentação para o pagamento. Portanto, um projeto que não foi discutido com a sociedade civil, que não foi debatido com a cidadania e que em 32 dias recebeu uma tramitação absolutamente anômala na Assembleia Legislativa. Célere. Exatamente. Então, a partir daí, nós fizemos à OAB Nacional uma proposição de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e estamos já com a informação, fruto da competência do Dr. Lamáquia e do nosso presidente, o Marcos Vinícius, que este tema está pautado para o dia 3 de fevereiro, semana que vem, quando então o plenário soberano da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB, irá examinar o tema. Na nossa avaliação,
Essa é uma matéria das mais caras para a cidadania do Rio Grande do Sul. E além de todos os argumentos técnicos, existem alguns argumentos de ordem financeira também. Justamente para o Estado, que é o quarto maior devedor de precatórios do Brasil, imaginar que um deputado que exerce 4 anos de mandato poderá perceber mais do que um trabalhador possa receber depois de 35 anos na atividade privada. E mais do que isso, nós precisamos conceitualmente afirmar e reafirmar que o exercício da atividade política, esse exercício absolutamente necessário e nobre, e a ordem sempre afirma isso, né, presidente Lamaque, que não podemos demonizar a política, muito antes pelo contrário, a política é absolutamente necessária, e nós somos as pessoas que elegemos os políticos. O Estado democrático de direito precisa do exercício da política, mas o exercício da política não pode ser confundido com profissão. Política é exercício temporário, é doação, e nós que somos voluntários de ordem temos sim moral para dizer isso, que nós temos que perceber que algumas atividades que realizamos devem ter uma roupagem de doação. E, portanto, não podemos imaginar que um Estado como o nosso possa sustentar uma conta impagável e não minimamente razoável. Portanto, nós temos a convicção que deverá a soberana OAB Nacional aprovar este projeto, para então, através do meio adequado, através de uma ação direta, mais uma vez a ordem protagonizar o tema no Supremo. E, paralelamente a esse tema, outros assuntos de grande repercussão também tramitam no Supremo, fruto das ações da OAB do Rio Grande do Sul. A ação proposta e liderada pelo presidente Lamáquia em 2012, a ação civil para rever os números da dívida pública do Estado, um tema que diz respeito ao dia a dia do cidadão, que hoje percebe um Estado sem condição financeira para uma série de investimentos, o tema que envolve depósitos judiciais e outros tantos grandes temas que mostram, como bem disse a colega Sinara e o Dr. Giovanni, que a ordem é uma instituição absolutamente indispensável e que o advogado precisa da ordem, mas o cidadão também. Não raro, a ordem é a única instituição a bradar por alguns temas. E com isso eu não quero dizer ou falar de eventual omissão das demais instituições, mas nós somos, efetivamente, pelo Comando Constitucional, a voz da cidadania, e a cidadania necessariamente deve exercer a sua representação também através da OAB. Portanto, tema relevantíssimo, e nós esperamos que o Supremo, em assim acolhendo a OAB Nacional, possa, em caráter liminar, inclusive, suspender os efeitos desta lei que agride a consciência do cidadão do Rio Grande do Sul. Dr. Cláudio Lamaque, gostaria de ouvi-lo a respeito desta questão. Claro, Ademar, o presidente Marcelo já praticamente esgotou o tema, mas é importante que se diga e que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, tenham uma compreensão, né, deste papel efetivo da OAB. Eu vou assim, rapidamente, eu quero nominar 4 ou 5 ações da ordem que são expressivas e que não dizem respeito especificamente, presidente Marcelo, à advocacia, conforme foi dito aqui. Ou seja, a OAB, nos últimos tempos, ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal buscando resolver uma situação do Estado do Rio Grande do Sul, que entra governo e sai governo, ela continua algo na ponta de todos os comentários, de todas as avaliações, que é a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, como o presidente Marcelo disse, buscarmos uma renegociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul frente à União Federal, que que tem uma concentração enorme de recursos e que nós sabemos o quão mal isso tem feito para o nosso Estado e para outros estados da Federação. Enquanto se falava em política aqui no Estado, e não se produzia algo efetivo e concreto no que diz respeito a esta questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União Federal, que é algo que está impactando em muito os nossos investimentos no Estado, em saúde, em educação, em saneamento básico, em segurança. A Ordem dos Advogados do Brasil, com a sua responsabilidade, foi ao Supremo e aguarda o julgamento dessa ação. A Ordem dos Advogados do Brasil questionou também junto ao Supremo Tribunal Federal, uma medida do governo do Estado do Rio Grande do Sul que reduziu o pagamento de precatórios e RPVs aqui no Estado. E reduziu exatamente daquele credor de uma verba alimentar, que é RPVs.
uma verba reduzida em termos de valores, mas o Estado alterou a legislação e reduziu o pagamento. A Ordem dos Advogados do Brasil é que foi exatamente buscar a reversão desta legislação aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O presidente Marcelo Bertolucci, a nossa direção agora, há pouco tempo, não faz muito, o governo do Estado do Rio Grande do Sul colocou a mão em mais de 5 bilhões dos depósitos judiciais, uma verdadeira agressão à cidadania gaúcha. Os depósitos judiciais pertencem ao cidadão que está litigando em juízo. O governo do Estado, por falta de caixa, foi lá, apropriou-se deste recurso e colocou esses recursos no caixa único do governo. Qual foi a entidade que, mais uma vez, assumiu a defesa da sociedade e da cidadania? A Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente Marcelo, de forma corajosa, e o seu conselho, o Conselho Seccional, aprovaram a medida e ajuizamos no Supremo Tribunal Federal também mais uma ação buscando corrigir esta anomalia. E tantos outros temas que são do dia a dia da nossa instituição como representação da própria sociedade. Esse é o papel da OAB. Por isso se diz que a Ordem dos Advogados ela é muito mais do que uma entidade de classe. Ela tem uma representação maior do que a representação apenas da classe e dos advogados, que já seria extremamente importante. Por quê? Pelo papel que o advogado desenvolve na defesa da sociedade, na defesa das liberdades, na defesa do patrimônio das pessoas. Mas, além disso, a OAB também cuida, por preceito constitucional, por preceito legal da Lei 8.906, destes temas que dizem respeito à sociedade. E por isso nós dizemos que a ordem é a voz do cidadão, que a ordem é a voz da cidadania, porque esse é o seu papel. A ordem não poderá calar jamais. Agora, hoje ainda nós éramos demandados no que diz respeito à questão de uma ação ajuizada pela OAB também, no que diz respeito ao pagamento dos governadores, dos ex-governadores, né? Da remuneração dos ex-governadores. Eu ia tocar nessa questão. Nenhuma outra entidade tocou nesse tema, mas a OAB é um tema árido, é um tema espinhoso, mas a OAB foi lá e cumpriu o seu papel, fez o que deveria fazer. E assim, outros temas que nós poderíamos aqui elencar. A Ordem preocupada com a saúde, a OAB no Estado do Rio Grande do Sul encampou um movimento pela aplicação dos 12% na área da saúde no nosso Estado. Nós temos hoje o Estado do Rio Grande do Sul aplicando 12% na saúde, não por vontade dos governantes. E aqui nós não fazemos política partidária. Não importa o governante se seja do partido A, B ou C. Passaram vários partidos pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nenhum aplicou de forma voluntária. Tivemos êxito agora, no final deste governo que terminou, justamente por esta pressão que foi exercida pela entidade OAB e que foi compreendida pelo governo do Estado. Isso é muito importante também. Então, a Ordem, agindo de forma direta em defesa de um tema que é tão sensível para todos nós. No que diz respeito ao cenário nacional, a OAB encampando Saúde mais 10. Nós muitas vezes não entendemos e não compreendemos, né? O município hoje, onde a política pública básica se dá e se efetiva, é o que menos recursos tem. E é o que mais aplica, por exemplo, na área da saúde hoje. O município. O município hoje aplica, alguns municípios aplicam 26%, 27%, 30% na área da saúde. O Estado hoje está obrigado a aplicar os 12%. Até pouco tempo atrás não aplicava. E a União, que não tem obrigação de percentual mínimo na aplicação na área da saúde. E que sabemos que é a que mais concentra renda, é a que mais recebe recursos. Por isso nós queremos que seja aprovada assim a obrigatoriedade da aplicação de 10% do orçamento no cenário nacional, do orçamento da União Federal, na área da saúde, porque é tão importante. Tema segurança, Ademar. Um tema hoje fundamental. E aqui uma crítica que faço já ao atual governo do Estado. Eu entendo absolutamente equivocada a postura do atual governo do Estado no sentido de reduzir investimento na área de segurança no Estado. Presidente Marcelo, é uma barbaridade nós imaginarmos que nós vamos reduzir, os nossos colegas que estão aqui, Daniel Barreto, Canterge, os colegas de Lagoa Vermelha, é uma barbaridade imaginarmos que nós vamos reduzir hoje pagamento de hora extra para policial. Nós sabemos que nós temos uma carência na área de segurança pública no nosso Estado. Segurança nós temos que investir. Ah, mas não temos dinheiro. Bom, vamos arranjar. Mas a sociedade não pode ficar exposta a isso que nós estamos vendo aqui hoje. O índice de criminalidade, isso tem visto a olho nu, cresceu nesses últimos dias. Nós temos aí notícia de 4, 5, 6 assassinatos. Não é possível isso. Vamos usar a tecnologia da informação
para aumentarmos o nível de controle na segurança pública. Eu tenho defendido muito isso. As câmeras que nós podemos ter hoje, isso implementado de forma sistêmica, em todo o estado, em bairros, com salas de monitoramento. Isso funcionou na Copa do Mundo e não funciona mais agora. Mas por que na Copa do Mundo funcionou? E demos um exemplo maravilhoso e tivemos segurança plena e total na Copa do Mundo. De uma hora para outra as câmeras desapareceram. Não se tem mais câmeras. Imagine você, ou qualquer um de nós aqui, nas nossas ruas, uma câmerazinha de segurança, no início e no fim da rua, com essa tecnologia maravilhosa que se tem hoje. Essas câmeras aproximam quase 40, 50 metros. Coloca ela ligada direto numa sala de monitoramento. Presidente Giovanni, está resolvido. Está resolvido, porque eu não imagino que alguém vai querer matar ou roubar um lugar que esteja sendo filmado 24 horas por dia com monitoramento imediato. Estas questões todas têm que ser pensadas no Estado. Essa é a visão que eu tenho. Dr. Cláudio Lamarck, aproveitando o gancho em cima desta mesma linha, a questão da corrupção, é um assunto que ganhou proporções alarmantes. Corrupção sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu corrupção. Só que atingiu limites intoleráveis. Em nível nacional, o escândalo da Petrobras, uma coisa assim que é um verdadeiro absurdo. A OAB, e o senhor é vice-presidente do Conselho Nacional da OAB, de que forma poderia agir no sentido de liderar o movimento no combate à corrupção? Bem, Ademar, eu fico muito à vontade de falar sobre esse tema, porque aqui, quando eu tive o privilégio e a honra de presidir a OAB no Estado do Rio Grande do Sul durante 6 anos, nós, no primeiro ano da minha gestão, iniciamos um movimento aqui chamado Agora Chega, justamente buscando que nós tivéssemos um enfrentamento efetivo direto contra a corrupção. Nós lançamos o Agora Chega aqui no Estado e durante esses 6 anos, e agora 2 anos da presidência do presidente Marcelo Bertolucci, a ordem tem sido implacável nesse tema. Mas nós também temos as nossas limitações. Nós não somos Ministério Público, nós não somos polícia. Nós podemos cobrar, denunciar e acompanhar. É isto que a ordem tem feito. No cenário nacional, neste quadro realmente caótico, nesse quadro triste para a nossa cena da nação, para a nossa quadra atual, né, da nação brasileira. Realmente, esse escândalo da Petrobras, outros escândalos que nós já passamos, mensalões, mensalinhos, e isto pegando todas as áreas em determinados momentos, isso tem que acabar neste país. Porque esses recursos que são desviados lá, eles faltam aonde? Eles faltam na saúde, eles faltam na educação, eles faltam na segurança, eles faltam no saneamento básico. Quando eu falo em saneamento básico, eu me lembro agora, há poucos dias eu conversava com um político amigo até, e ele disse para mim, Lamarck, os políticos não investem em saneamento básico porque saneamento básico é dinheiro enterrado, não aparece. Não aparece, não dá voto, presidente. Aí eu disse para ele é um amigo, eu tenho liberdade para dizer isso dessa forma para ele. Eu disse, olha, isso é um equívoco manifesto, isso é uma demonstração de desconhecimento e de despreparo. Existem estudos técnicos que dizem que a cada real investido em saneamento básico se economiza R$4 em saúde. Então, se nós chegarmos para um pai de família e dissermos para ele, eu vou investir em saneamento básico, vou abrir um buraco na frente da sua casa, na sua rua, o senhor vai ter um desconforto por 2 meses, mas esse desconforto aqui vai lhe gerar um ganho em qualidade de saúde para os seus filhos. Eu posso abrir o buraco? Ademar, quem é o pai que diz que não? Sinara, tu como mãe, tu diria não? Presidente Giovanni, tu vai dizer não? Presidente Marcelo, diríamos não? Claro que não. Nós vamos dizer sim. Mas isso tem que ser compreendido, as pessoas têm que saber, as pessoas têm que conhecer. Outro tema, pegando um outro exemplo nessa linha, a questão dos presídios, que tanto a OAB tem se debatido com esta questão e com esse tema. Né? Eu, presidente Marcelo, quantas vezes visitamos os presídios por aí? Em determinados momentos a ordem é confundida como defensora de bandidos, porque nós defendemos direitos humanos dos presos. Defendemos sim, direitos humanos dos presos. Mas antes, e eu com responsabilidade digo isso, mas antes de defendermos os direitos humanos dos presos, Ademar, qual é o direito humano que nós estamos defendendo? Não é do preso. Antes de ser o dele, nós estamos defendendo o teu, da Sinara, o do Giovanni, o meu, do Marcelo, o da sociedade. Porque o preso, e aqui nós temos um criminalista aí que está me olhando atentamente, um outro aqui que é o meu presidente da OAB do Rio Grande do Sul, eu aprendi isso lá na ordem, porque eu não sou criminalista, eu sou um civilista, eu sou um advogado civilista. Mas eu aprendi isso dentro da OAB.
ressocializar o preso significa trazer segurança para a sociedade. O camarada que entra num presídio desses, muitas vezes com menor potencialidade ofensiva, quando ele fica dentro daquele presídio, colocado nas condições que são colocadas, por exemplo, as pessoas do presídio central, aqui, lá em Porto Alegre, ou presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão, quando ele sai, depois de ter convivido com as baratas, depois dele ter dormido no esgoto, depois dele ter comido uma comida absolutamente inimaginável para qualquer um de nós, quando ele sai de lá, ele, além de ter cursado uma faculdade do crime, porque o presídio é uma faculdade do crime, porque quem domina o presídio são as facções criminosas, quando ele sai muito mais violento do que ele entrou. Ah, mas por que isso, Lamáquia? Porque ele, além de cursar a faculdade do crime, ele vai se vingar daquelas pessoas que foram a sociedade, que o colocaram naquelas condições. E por via de consequência, só aumenta a criminalidade. Então, por isso que a ordem não está defendendo só os direitos humanos dos presos, que já seria absolutamente necessário, e é, sim, papel da OAB expresso em lei, tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.906. Mas a ordem defende a cidadania com isso, quando ela vai lá e brada efetivamente por melhores condições nos presídios. Porque isso nós precisamos para melhorar a segurança pública. Desculpa, Ademar, mas é um tema que me encanta, todos esses, e eu, se pudesse, eu falaria um dia inteiro sobre tudo isso. Doutor Marcelo, em todo e qualquer setor de atividade existe o bom e o mau profissional. É inevitável. Domingo passado tivemos uma reportagem em nível nacional falando dos maus advogados se apropriando de aposentadorias de pessoas humildes, que inclusive estavam passando fome. E passou uns mapinhas com as partes sombreadas onde que existe este problema. E apareceu o Rio Grande do Sul. Como é que é essa questão em termos de Rio Grande do Sul? E como é que a OAB tem agido em relação aos maus profissionais? Ademar, esse é um tema também que nós falamos com muita tranquilidade, porque a mesma instituição que sustenta, e assim nós fazemos, a defesa das prerrogativas do advogado, aquela cobrança que nós realizamos perante juízes, perante agentes do Ministério Público, perante autoridades, no sentido de que os direitos do advogado, que se confundem com os direitos do cidadão, devem ser respeitados, é aquela instituição que deve, sempre que necessário, cortar na sua própria carne. E, portanto, nós não pregamos transparência na OAB do Rio Grande do Sul. Nós afirmamos em cada momento a necessidade de transparência e de reconhecimento, no sentido de que a maioria absoluta da classe dos advogados no Rio Grande do Sul trabalha de acordo com a ética. Mas alguns poucos, e nós somos 65 mil advogados ativos no Estado, infelizmente, violam a lei. E, portanto, evidentemente que, cumprido o contraditório e o devido processo legal, nós, evidentemente, que afirmamos os direitos constitucionais dos nossos colegas, mas de forma muito célere e responsável, nós instauramos sempre que necessário processos éticos. Dos 65 mil advogados, eu faço isso como prestação de contas ao cidadão e também aos colegas, nós, nos últimos 8 anos, presidente Lamáquia, suspendemos por deliberação do nosso Conselho Pleno do colegiado 2.128 colegas. Esse número é um número que nós temos. Esse tema é tão caro que esse número é um número rigorosamente exato que existe na nossa memória conjunta e sintonizada. E foram excluídos dos quadros da OAB 34 colegas. Processos que tramitaram num prazo muito responsável, porque nós que cobramos a agilidade do Poder Judiciário também devemos caminhar com agilidade, e assim estamos fazendo. E em algumas situações, o presidente Lamáquia e modestamente também esse advogado, nós não hesitamos em cautelarmente, de forma, como tecnicamente nós afirmamos, monocrática, ou seja, isolada, em suspendermos a atuação de colegas. Estes episódios nos entristecem, mas quando foram necessários, nós assim o fizemos e submetemos a nossa decisão, que foi chancelada pelo Conselho Pleno. Portanto, esse é o nosso papel, um papel permanente, mas não só um papel de afirmação das responsabilidades, mas também um papel de prevenção. Nós hoje realizamos, através das nossas comissões, uma ampla visitação
nas subseções, por isso a importância de estarmos aqui, não é, presidente Giovanni, para afirmarmos aquelas condutas que não são possíveis, para pregarmos cada vez mais e de forma preventiva que o patrimônio, o grande patrimônio que o advogado tem, não é financeiro, não é dinheiro, não é o carro, não é o imóvel, é a sua credibilidade. Nós que escolhemos uma função que vai além do exercício privado, a nossa função, por determinação constitucional, ela é uma função que traz consigo uma roupagem pública. Nós somos agentes, sim, de transformação social. E, portanto, o exercício da advocacia, ele é um bem necessário a uma república democrática. Portanto, se somos agentes republicanos, e assim somos, nós precisamos cumprir a Constituição, prestarmos contas, mas sempre que necessário, cortarmos na sua própria carne, porque o ser humano, infelizmente, ele tem a sua falibilidade desde que o mundo é mundo, e assim será. Muitos outros assuntos, claro, poderíamos abordar, mas infelizmente o nosso tempo é limitado e os nossos ilustres convidados têm compromissos também. A gente coloca o microfone à disposição para suas considerações finais, presidente. Perfeito. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que nós saímos daqui muito motivados de Lagoa Vermelha, pelo congraçamento, pela reunião, pelo espírito coletivo, dizer que é um orgulho estarmos iniciando os atos da OAB do Rio Grande do Sul em 2015, justamente em Lagoa Vermelha, depois do nosso período de férias, e afirmar para a advocacia da região, presidente Giovanni, que nós vamos colher muitos frutos em 2015, fruto deste trabalho compartilhado que estamos realizando. Temos a convicção que vem em breve aprovado um novo Código de Processo Civil, garantindo o direito a férias, um projeto que nasceu aqui no Rio Grande, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, nós que já utilizamos desta prerrogativa por acordo entre a ordem e os tribunais, mas férias reconhecidas, vedação, né, presidente Lamar, que é um tema que o senhor liderou com tanta maestria, vedação da compensação da verba honorária. O advogado que nos escuta e que assiste o programa sabe e já sentiu a dor de ver compensado a sua verba alimentar e honorária, o reconhecimento alimentar dos honorários e tantos outros projetos que deverão ser tornados matéria viva em curto espaço de tempo. Quero aqui também dizer da nossa vigilância com relação ao cumprimento das prerrogativas profissionais e o nosso compromisso absoluto para que o processo eletrônico vindouro não desrespeite o direito de acesso à justiça do advogado do cidadão. Nenhum advogado do Rio Grande será limitado ou tolhido no seu exercício profissional por exigências tecnológicas ou administrativas. E um ano com muita saúde e muitas alegrias aos advogados, aos familiares e ao cidadão do Rio Grande do Sul, para que possamos viver um momento de crescimento e de respeito a cada um de nós. Muito obrigado. Dr. Giovanni Andrighi, contente porque a OAB estadual sinalizou aí no sentido de fazer um aporte para ajudar na conclusão da Casa do Advogado. Sim, isso eu não tinha dúvida nenhuma. A gente vinha conduzindo da forma que era possível, né? Nós vivemos um momento de grande expansão na construção civil e você tem dificuldade de mão de obra em Lagoa Vermelha, não é diferente dos outros municípios, mas nós nunca perdemos a convicção que nós sempre tivemos e sempre teremos o apoio da seccional para a conclusão da obra, né? Então, agora mais uma vez afirmado publicamente, que em outras oportunidades o Dr. Cláudio Lamarck já tinha afirmado. Agora então, duplamente afirmado com o presidente Marcelo. E vamos cortar a fita no primeiro semestre, né? Com o churrasco, né? Com o churrasco, com certeza. Mas enfim, Ademar, eu assim, mais uma vez, nós aqui de Lagoa Vermelha, da subseção, nos sentimos muito agradecidos com a presença dos colegas que deixaram os seus afazeres profissionais e vieram nos prestigiar, né? Para alguém pode pensar que é um simples almoço, mas para nós, Lagoa Vermelha, para a OAB, é de suma importância essa presença da instituição OAB no rodeio, na nossa maior festa, como também é importante em todos os outros segmentos da sociedade que nós fizemos parte, dos conselhos municipais, onde nos é chamado, nós
estamos lá presentes, porque defendemos que, se tivermos uma instituição forte, os seus colaboradores, os seus membros também vão ser fortes. E isso aqui hoje vem mostrar que a OAB está presente, colaborou com o rodeio, colaborou com a sociedade lagoense. E mais uma vez agradecer então a todos que vieram aqui, em especial a imprensa, que não mede esforços para divulgar todos os nossos atos da subseção de Lagoa Vermelha. Muito obrigado. Doutora Sinara Froze Tedesco, secretária-geral da Caixa de Assistência da OAB. Em nome da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, no fechamento dessa nossa conversa com temas tão relevantes e importantes, eu quero dizer primeiramente aos advogados e familiares que nos assistem que a Caixa tem vários serviços à disposição. Nós temos um delegado aqui em Lagoa Vermelha, Dr. Aldemar, que trabalha junto com a diretoria do Dr. Giovanni, e que podemos auxiliá-los de várias formas, né? Através de convênios, através de serviços. Esse é o papel institucional da Caixa, que é um braço assistencial da OAB, no caso estadual. Porém, como nós estamos na festa do rodeio, eu quero parabenizar a comunidade lagoense por cultuar tão importante, né, para nós gaúchos, duas coisas que amamos, né? O churrasco e essa festa campeira maravilhosa, que isso mantém aceso, né? Até entre os jovens, passando ali nesse torneio de laço, nessas provas de laço, a gente vê pessoas com mais idade, com menos idade. Isso é muito bonito, até para as cidades vizinhas, as pessoas que não tiveram acesso a isso, porque isso é cultura gaúcha, do nosso querido Rio Grande do Sul. Então eu parabenizo aqui a comunidade de Lagoa Vermelha e deixo um abraço. Dr. Cláudio Lamáquia. Mas olha, Ademar, eu agora escutava atentamente a todos aqui, mas essa finalização da Sinara, eu já estou preocupado porque nós temos um horário, porque o presidente Marcelo ainda fez uma inscrição extemporânea, é verdade, mas fez a inscrição agora para ginecada. Pelo que eu estou vendo, foi homologado, presidente, foi homologado. Pelo que eu estou vendo, a nossa querida sempre presidente, hoje diretora da Caixa, a Sinara, também deve ter se inscrito, né? E eu vou me inscrever, assim, modestamente, na prova de laço. Então, logo depois agora do encerramento dessa entrevista, nós vamos lá, o presidente Giovanni vai na frente, porque vai nos ensinar. Pode ser que a chuva lhe salve, né, presidente? Mas eu acho que a pista não vai estar tão embarrada assim. Mas, Ademar, eu queria agradecer a Lagoa TV, agradecer a rádio, a Lagoa Rádio FM, agradecer a vocês da imprensa por essa cobertura, e só assim rapidamente dizer da nossa alegria de estarmos aqui hoje mais uma vez, constatando, né, este trabalho extraordinário que é desenvolvido aqui em Lagoa Vermelha por toda a direção da subseção de Lagoa Vermelha, a qual eu parabenizo, obviamente, na pessoa do presidente Giovanni Andrighi, que tem feito um trabalho extraordinário, como disse aqui, e eu quero mais uma vez publicamente, né, parabenizá-lo, como já fez o presidente Marcelo também, e agradecer aos nossos conselheiros seccionais que são aqui de Lagoa Vermelha, né, um emprestado à Lagoa Vermelha, que é o Daniel Barreto, que está aqui, né, mas que é a voz viva de Lagoa Vermelha no nosso conselho seccional, assim como o Vitor Hugo Muraro, que é conselheiro daqui de Lagoa, e que os dois têm prestado um trabalho também bastante expressivo, têm colaborado muito com a gestão do presidente Marcelo Bertolucci no âmbito do conselho seccional da Ordem. Muito obrigado pelo convite, foi uma alegria muito grande estarmos aqui neste prestigiado programa. Tivemos o imenso prazer de conversar aí com o presidente da seccional da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Machado Bertolucci, vice-presidente do Conselho Nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, doutora Sinara Froze Tedesco, secretário-geral da Caixa de Assistência da OAB do Rio Grande do Sul, e do Dr. Giovanni Andrighi, presidente da OAB, subseção de Lagoa Vermelha.